Dom Fernando Alonso das Astúrias, sim, o bicampeão voltou para a Fórmula 1. Em 2021 ele vai dirigir a Alpine. E vamos debater um pouquinho desse retorno de Alonso para a Fórmula 1. Vou colocar aqui alguns pensamentos que eu tenho sobre isso. Mas não agora, depois da vinheta. Roda a vinheta aí, produção. É, amigo, Alonso tá de volta à Fórmula 1 depois da aposentadoria. Mentira, ele nunca se aposentou do automobilismo e é por aí que nós vamos começar o nosso papo de hoje. Tem um documentário muito bom na Amazon Prime que conta esse período da vida dele entre 2019 e comecinho de 2020. Você deve lembrar que ele estava na McLaren quando ele anunciou a saída dele da Fórmula 1 e naquele ano de 2018 os resultados eles não foram exatamente muito bons. A McLaren não estava num bom momento, a equipe inglesa estava se reconstruindo, então não foi o carro que o Alonso merecia pilotar na sua despedida da Fórmula 1. Mas veja bem, depois que ele deixou de ser o piloto titular, ele continuou sim na equipe como consultor. E aí, como consultor, ele podia utilizar o carro, ele ia para a pista em vários momentos, testava ali as pistas, dava dica para os pilotos, e esse é um primeiro ponto importante. Ele não deixou de guiar um carro de Fórmula 1 nesse período. Ele, pelo menos em 2019, ele pôde pilotar sim um carro de Fórmula 1. Mas o documentário ele vai muito além disso, e aí é que é a parte interessante. Ele vai mostrar um pouco da vida do Alonso pilotando em outras categorias. Então tem vida sim fora da Fórmula 1. Tem Fórmula Indy, o Dakar, tem as 24 horas de Le Mans. Mostra o Alonso tentando se virar em cada uma dessas categorias. É um documentário chapa branca? É um documentário chapa branca, sim. Não dá pra negar, não tem batida de propósito, não tem nada disso, mas não tem problema. As imagens que mostram ali compensam essa falta de crítica, se a gente pode colocar desse jeito. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Alonso ele não ficou longe do automobilismo, ele se manteve ativo. E não só fisicamente, fazendo academia, isso aí qualquer um faz. Mas ele se manteve com ritmo de corrida, ele se manteve dentro de um cockpit. E vivendo as dores e as delícias que o automobilismo proporciona. Então ele continua com ritmo de corrida. E isso é um segundo ponto importante para você ter em mente sobre essa volta dele para a Fórmula 1. Eu estava quase esquecendo aqui. Um terceiro ponto e final muito importante disso. No documentário fica muito claro o tempo inteiro, apesar de não ser dito isso verbalmente, o contexto todo e o subtexto ali daquele documentário mostra claramente. O Alonso quer voltar para a Fórmula 1. Ele sempre quis voltar para a Fórmula 1. Quando ele saiu, ele já pensava em voltar. Isso é muito importante, porque não foi uma volta acidental ou surgiu a oportunidade, de repente, quem sabe. Não. Era o plano desde o começo, desde quando ele saiu, o plano era voltar sim. E isso fica muito claro. Com todo mundo à volta dele perguntando quando é que ele voltava para a Fórmula 1. Tem até uma passagem engraçada. O cara que estava fazendo o capacete dele para a Indy falou: eu vou fazer esse capacete aqui para a Indy, já vou deixar um pronto para a Fórmula 1, tá? Quer dizer, todo mundo sabia, estava lá, estava claro para todo mundo que a volta dele era uma questão de tempo. E aí surgiu a oportunidade da Alpine, que era a Renault, para onde ele foi bicampeão mundial. Então tudo se encaixou muito fácil nessa volta dele para a Fórmula 1. Isso significa que ele entra para ser campeão? Não, longe disso. Pode esquecer. Se muito, ele vai beliscar um pódio ali uma vez ou outra. Mas mesmo assim, ele vai ter que contar muito com algum problema da Mercedes e da Red Bull. E convenhamos também, né? Foi exatamente isso que aconteceu na temporada passada. Aqueles pódios malucos que a gente viu, com o Gasly ganhando uma corrida, por exemplo, eles aconteceram porque essas duas equipes elas tiveram problemas e então as outras equipes ali do pelotão do meio puderam chegar até o pódio. Ele vai ter que contar com essa sorte também para conseguir chegar ali no pódio. Então vamos recapitular aqui. Ele sempre se manteve ainda na categoria, ele estava em conexão com a McLaren, em conexão com a Fórmula 1. 2, ele se manteve com ritmo de corrida, se manteve ali em competição. E 3, ele sempre quis voltar para a Fórmula 1.
São 3 pontos fundamentais para entender por que o Alonso está de volta. Aí você me pergunta, de novo, você tem muita pergunta hoje para fazer. Você pergunta assim, você duvida que o Alonso vai voltar e vai voltar bem para a Fórmula 1? Amigo, do Fernando Alonso, eu não duvido nunca!